Olá, muito boa noite. São 10 para as 7 no sábado. Sejam muito bem-vindos a essa live. E para quem não estiver ao vivo, obviamente ficará gravado e você então recebe um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver olhando isso aqui. Boa noite, pessoal. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre confiança no médico, né? Como é que eu vou falar isso de uma forma delicada? Aqui a minha intenção não é criticar ninguém especificamente, eu não vou fazer isso, isso é completamente antiético. Mas durante essa semana inteira eu abri caixinha de perguntas e eu acho que 50% das caixinhas reclamavam, né, da relação com médicos que já tiveram, público, os pacientes com médico. E muitas me pareciam ter razão, outras nem tanto, mas eu queria falar de forma rápida, objetiva aqui, algumas coisas que eu acho fundamentais se prestar atenção na postura, tanto dentro do consultório quanto nas redes sociais, e algumas coisas que se fala por aqui. Essa live, a ideia dela é que, pegando alguns poucos pontos, aquela angústia de estar se metendo em um lugar onde um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, o outro diz que ela não é bem assim e tal, diminua um pouco. Obviamente, né, eu tenho aqui meu público, a galera que está comigo, e eu vou aqui dar a minha opinião embasada, óbvio, claro. E vocês fiquem... Tem chiado? Que chiado, gente. Tá bom isso aqui, não? Bom, vejam se melhorou, por favor. Eu liberei aqui a saída do microfone. Digam aí se melhorou. Melhorou? Melhorou. E outra coisa, se não tiver perfeito, tá bom? Porque se eu for mexer aqui nesse negócio aqui, é capaz de eu fazer pior. Virgínia, esse chiado tá atrapalhando a ponto de não conseguir fazer a live? Vocês aguentam uma live rápida assim? É porque... enfim, eu não sei mexer muito bem nisso aqui, eu vou desligar, vou sair e tal, tô sem o fone perto, eu só desligaria e voltaria se vocês pedissem, ou se vocês acharem melhor. Acham melhor ou não? Ou posso seguir bronca? Beleza, então eu acho que eu entendi que eu posso fazer bronca. Então vamos lá. Então, maravilha, show de bola. Obrigado, gente, obrigado. Tentarei consertar para as próximas. Não sei o que está acontecendo aqui, mas vamos lá. É o seguinte, como eu estava dizendo, né, recebi muitas reclamações de pacientes em relação aos médicos. Então, acho que essa live é legal para médicos e para pacientes. Primeira coisa, assim, que eu acho o seguinte, olha só. A internet, gente, não se iludam. E aqui eu não estou falando daquela história da carochinha, vamos dizer assim, mas daquele que já virou meio que um jargão, né? A gente só mostra o que a gente quer. Não, preste atenção. E aí eu vou falar uma coisa que os médicos aqui vão ficar bravos, mas é verdade, inclusive comigo, tá? O motivo principal, e não fiquem bravos, porque eu vou explicar. O motivo principal que um médico está aqui na internet exposto é para captar pacientes para o seu consultório ou para os seus cursos. E isso não é nenhuma vergonha. Essa história de que eu estou aqui primeiramente para ajudar o outro é mentira para todo mundo. Para todo mundo. E isso não é uma vergonha, nenhum problema. Graças a Deus eu posso aqui ajudar um monte de gente e
um percentual vai lá para o meu consultório. Isso é algo honesto. Por que eu estou falando isso? Tá? Meio polêmico, mas é verdade. E se vocês forem maduros, vocês não vão ficar bravos. É normal, é um trabalho, né? É óbvio que é um trabalho. Se eu não tivesse que trabalhar aqui, se eu não tivesse um consultório, se os meus pacientes não viessem do Instagram, eu dificilmente estaria aqui expondo a minha vida. Óbvio que não. Né? Esse negócio de expor a vida é coisa de gente mais jovem e tal. Tanto que a maior parte de vocês, né, tá ali só olhando. Provavelmente eu faria isso também. Né? Ajudaria de outra forma. Eu prefiro ajudar atendendo, por exemplo, do que ajudar aqui me expondo. Por que eu estou falando? Faz sentido isso ou eu estou sendo um monstro? Não, eu não estou sendo um monstro. Né? É a verdade. Essa é a grande verdade. E não tem nenhuma vergonha de falar. Então, todo mundo que trabalha, e o Instagram é um trabalho, não se iludam. Não se iludam. Tem o objetivo de ajudar, sim. Mas, é claro, todo mundo aqui precisa trabalhar. Então, isso é normal. Por que eu estou falando isso? Porque quando você está aqui na internet e você quer despertar a atenção, e esse é o objetivo, não a atenção para a atenção, mas a atenção sobre um determinado assunto, etc. e tal, você precisa de duas coisas. A primeira obviamente, você vai chamar a atenção mais para os problemas de saúde. Né? Todo mundo sabe que beber água é ótimo, que tomar sol é ótimo, que se alimentar com comida variada, não industrializada é ótimo. Mas 20 mil pessoas falam isso. Então, nós, médicos em geral, a gente obviamente vai procurar assuntos ali, né? Que tem ali uma cara, sei lá, de Guilherme ou de doutora fulano ou de doutora Virgínia, né? Essa que é a ideia. E dentro dessa cara, vocês acabam sendo expostos a vários, né, tipos de problemas de saúde que, se não tivessem um conhecimento, nunca nem saberiam que existiam, e a maior parte deles, né, acaba gerando muito mais angústia do que alívio. Né? Então, veja, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia, nenhum tipo de ignorância, mas é porque tem informação demais. E é um movimento normal do Instagram. Tá? E aí, aonde eu quero chegar no ponto número 1, cara, selecionem. Selecionem. Essa angústia de, um tá falando uma coisa, o outro tá falando outra, não sei o que e tal. Cara, seleciona, bicho. Se tiver que parar de me... Eu falo sobre pós-Covid pra caramba. E quem entra aqui no meu Instagram tem a impressão de que todo mundo tem pós-Covid na vida, que tudo é pós-Covid. Claro, porque é o meu nicho, né? Por exemplo. E eu não quero passar... Essa impressão não é uma impressão real. Mas quem entra aqui no meu Instagram tem essa impressão, mas porque eu sou referenciado para isso. Então, se você não tá afim, se esse é um negócio que te faz mal e tal, você já sabe que aqui você vai encontrar essa informação. Para um pouquinho de me seguir, ou seguir fulano, ou seguir cicrano, e, cara, fica ali com os assuntos do teu interesse. Ponto. Claro que existe um limite entre fuga e preservação de saúde mental, que é um limite que você tem que estabelecer. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria discutir. Um ponto completamente honesto, né? Talvez até um assassinato comercial, como se fala, né? Parem de me seguir, né? Mas eu acho que vocês conseguem entender muito bem. Segunda coisa, geralmente, assim, né? O médico, ele tem vieses, ou seja, erros de pensamento que são inerentes à profissão, assim como todas têm. Eu ouço muito assim, a observação é o principal, temos que observar muito, temos que observar isso, temos que observar aquilo. Eu concordo. Só que a gente tem que observar tendo a consciência de que nós mesmos temos muitos viés e muitos erros. Por exemplo, quer ver um exemplo?
olha, os meus pacientes têm um excelente resultado com tal suplemento, tal medicação. Cara, eu só valorizo se eu ouço dessa mesma pessoa que ela não tem excelentes resultados com alguma outra coisa. Ou será que ela tem excelentes resultados com tudo que ela faz? Porque é natural, né? Você tem excelentes resultados com uma coisa e não tem resultados com outra. Isso faz parte da medicina. Por exemplo, a aspirina, que é um remédio, que foi uma revolução no tratamento do infarto, salva do infarto 1 a cada 30 pessoas de morrer. Ou seja, eu tenho que dar para 30 pessoas, 29 vão morrer e 1 vai sobreviver pela aspirina. Ou seja, eu não tratei 29 pessoas, eu não tive resultado em 29 pessoas e mesmo assim, isso que a gente chama de NNT, número necessário para tratar, é considerado uma revolução. Uma coisa que salva 1 a cada 30 vidas, né? Se você coloca no espectro gigante de número de infartados, isso é muito alto, isso é muito bom. Mas individualmente salva 1 a cada 30. Então, assim, por isso que eu faço questão, olha, eu tenho pacientes refratários, eu tenho pacientes que não melhoram com nada e tal, porque esse é o normal. Então, assim, eu só vejo aqui sucesso. Uma coisa é você não mostrar a sua vida deprimida, triste, ninguém quer ver mesmo. Outra coisa é você fazer papel de médico na internet. E fazer papel de médico na internet significa também colocar para fora aquilo que você não tem resultado, não domina, né? Para que quando você fale que domina algo, aquilo ali soe melhor. Isso não é um discurso de humildade, isso é obrigação. Então, isso, né, é um viés, a gente tentar sempre falar ali as coisas que nos alegram, os nossos resultados positivos. Guilherme, mas eu só tenho resultado positivo mesmo, eu não tenho nenhum resultado negativo. Cara, isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque geralmente as pessoas que voltam ao seu consultório são pessoas que melhoraram. Existe uma cultura no Brasil de você, olha, não resolveu, troca de médico, não resolveu. Quantos de nós ou quantos de vocês não resolveram e ficaram voltando no médico e não resolveu para ajustar? Poucos. Então existe um viés aí, né? Então provavelmente eu recebo de segunda, terceira, quarta vez aqueles que ficaram satisfeitos comigo. Por exemplo, a Cristina Elenca, que está aqui comigo, ela foi minha paciente. Eu propus um tratamento para ela e ela não se deu bem com o tratamento. Só que qual é a diferença? A diferença é que eu me coloco à disposição, eu aviso, olha, isso aqui não pode acontecer, né? Nem todo organismo é igual, tá aqui, né? Meu telefone, o telefone da minha secretária, etc e tal, e a gente vai resolver. Ainda mais se falando de pós-Covid, que é uma doença nova. Então, assim, é preciso se fazer isso. Se fala, olha, isso aqui eu tenho muita certeza de que vai dar certo. Eu tenho muita chance, mas, né, eu não tenho 100% de resultados bons, eu tenho 10% de refratariedade e tal. Isso é uma conversa honesta que sempre precisa ter. Terceira coisa, e aí é o mais importante, que é viés do médico também. Nós... Tá? E eu tô me colocando aqui, tá? Me colocando aqui no meio. Eu acho, eu tenho um público muito grande de médicos, né? E eu critico um pouco mesmo, mas critico com a posição. Quando eu comecei a falar de vieses, eu vi um monte de doutor indo embora, assim, ó, aqui dessa live. Mas eu tenho um compromisso com a galera que é paciente e tal. E eu acho que esse é o tipo de postura que é importante ter, né? De você falar ali um pouquinho do que a gente passa nos bastidores. Sobre essa questão da observação, tem algumas coisas ainda piores. Veja, imagina o seguinte caso, tá? Fiquem imaginando, isso aqui também é um viés de observação médica. Imagina que está aqui, ó, por exemplo, a Adriana que entrou aqui agora. Vocês estão aí comigo? Vocês estão pegando, estão
entendendo, estão concordando, estão, enfim, achando alguma coisa disso aqui que eu estou falando, que é um tema meio polêmico aqui, né? Mas eu queria ouvir aqui e entender quem é que está aqui comigo. Enquanto isso, imagina que a Adriana, que entrou aqui agora, ela vai ao médico e ela fala que tem uma dor de cabeça todo santo dia. Todo dia ela tem dor de cabeça. E aí eu vou lá e proponho um tratamento para ela. 20 dias depois ela volta e ela fala assim: doutor Guilherme, olha só. Eu pergunto para ela: você está melhor? Ela falou assim: olha, eu não estou tendo mais dor de cabeça todo dia. Eu estou tendo dor de cabeça 6 vezes por semana. Eu tinha 7 vezes todo dia, agora eu tenho 6 vezes. Muito provavelmente, e ninguém está errado, o médico vai escrever assim no seu prontuário: refere melhora parcial dos sintomas. E na cabeça da Adriana, ela não melhorou porra nenhuma, não melhorou nada, está incomodando pra caramba. Entende? E ninguém está errado. Só, né? Uma está olhando o copo mais cheio e outra mais vazio. Mas veja, como as interpretações... Por quê? Porque, né, nós que estamos tratando, a gente obviamente quer enxergar a realidade sob um ponto de vista mais otimista. Afinal, estava sofrendo 7, agora está sofrendo 6, e se continuar, talvez daqui a pouco sofra 5, e assim por diante. Mas para ela, não melhorou nada. Então, se alguém for entrevistar os dois, muito provavelmente naquele ponto, vai ter diferença. Ó. Melhorou, e não, um fala que melhorou, outro fala que não melhorou. Né? Então, isso é um viés de observação. Né? Por isso que eu falo assim, olha, não é só observar, por isso que estudo, sim, é muito importante. Agora, uma vez tendo essa questão bem clara dos vieses médicos, né, você consegue fazer uma observação mais tranquilo. Então, aqui tá alguns detalhes para que vocês comecem a ficar mais confiantes no discurso dos médicos de vocês, as coisas que eles falam. Isso é algo importantíssimo. A terceira coisa, então eu falei 2 pontos, vou para o terceiro. O terceiro ponto é o seguinte: é preciso ter muito cuidado com a forma que o nosso cérebro interpreta as coisas. E eu vou dar alguns exemplos importantes, tá? É difícil falar aqui, eu estou tentando achar as palavras para não magoar ninguém, mas é um papo importante. Olha só, vamos lá, vamos ver se eu consigo falar. A neurociência, né, ela fala o seguinte, presta atenção aqui, deixa eu medir aqui as minhas palavras, para não citar nomes, situações, e muito menos tomar strike, mais um strike aqui do Instagram. Vou falar de uma forma genérica, tá? A gente tende a confiar, a acreditar, a ficar com aquela pessoa, a enxergar aquelas pessoas que falam coisas que o nosso cérebro consegue fazer talvez menos esforço para entender. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, e eu vi um vídeo disso hoje: vitamina D não pode ser reposta sem K2 junto, porque a vitamina D aumenta o nível de cálcio no sangue e a vitamina K2 ela vai pegar esse cálcio no sangue e não vai deixar ele se depositar em locais errados, né? Vai fixar ele no osso, não vai deixar fixar nas artérias, por exemplo, e tal. Olha, faz todo o sentido do mundo e é verdade. A grande questão é que fazer sentido e ser comprovado efetivamente na prática são 2 coisas que são completamente distintas. Ou você acha que o nosso organismo não tem outras maneiras de se defender contra um cálcio mais alto? Só a K2 resolve. Ou você acha que falar isso, por exemplo,
é algo que, apesar de fazer sentido, pode não ter um impacto no fato de a gente deixar de fazer o mais importante, que é a vitamina D, por medo de ficar com cálcio alto, coronária com cálcio, etc e tal. E não, a maior parte dos estudos são feitos com vitamina D pura. Guilherme, você repõe com K2? Reponho, faz sentido. Mas, abominar, por exemplo, por conta de uma explicação que faz sentido, não se pode fazer. Entende? E eu vejo declarações assim como essas, né? Muito frequentemente. Então, a pergunta é assim, será mesmo? Igual falaram da outra médica lá, que fala do grafeno, essa aí vocês vão saber, enfim, né? Cara, só ela fala disso, ninguém mais fala. Só ela, há 3 anos ela fala disso, né? Enquanto, por exemplo, sei lá, muito cardiologista falava de lipoproteína A, e lipoproteína A era considerada uma coisa assim de alternativo, e agora está no mainstream. Pós-Covid, a mesma coisa, a gente começou a falar aqui, muita gente começou a estudar e falar, tá. Agora, de grafeno ninguém fala. Cara, será que isso realmente tem sentido? É o único certo da história? Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é ser pioneiro, outra coisa é ser o único certo. Pioneiro, o cara vai falar primeiro e vai ficar todo mundo, né, metendo pau, como, sei lá, isso aconteceu em vários momentos aqui na pandemia. Mas depois as coisas foram ou provando ou caindo. Mas esse negócio aqui continua sendo levantado. Então, será? Então, quando olhar para alguém, quando olhar para o médico, cara, será que isso, que quando alguém fala, como eu estou falando aqui, que tem uma lábia boa, muito melhor do que a minha, né? Será que ela me convenceu porque faz sentido? Mas, vem cá, será que isso é replicável? Será que a gente está vendo isso na prática? Será que isso está acontecendo no Brasil, na China, nos Estados Unidos? Porque se a verdade é uma só, ela tem que acontecer, ela tem que ser replicável. Então, essas coisas precisam se ficar de olho. Entendeu? Assim, é importantíssimo. Então, é assim que se vai recuperando a confiança. E outra coisa, quem acompanha muito gente, quem tem muito médico, fica completamente perdido. Acaba não tendo nenhum. Então, escolham as pessoas que vocês têm confiança. Ouçam ali 4, 5, 6 pessoas, né? Uma de cada lugar. Porque senão fica aqui um problema chamado over-information, né? Muita informação. Isso angustia pra caramba. Isso angustia. Tá? Então, é importantíssimo que esses pontos sejam vistos para que se confie no médico, né? Engraçado, aconteceu uma coisa comigo. Eu fiz uma declaração. Não existe colesterol bom e nem colesterol ruim. Isso é uma mentira. Aí acharam que eu queria causar. Como assim? Todo mundo fala isso. Veio lá um monte de gente lá no post que eu fiz falar Sociedade Brasileira de Cardiologia, olha isso aqui. Eu falei, gente, olha só, presta atenção. LDL, que é teoricamente o colesterol bom, é uma molécula que leva colesterol. E é uma molécula que é um transportador. Ele leva colesterol e pode se depositar nas artérias. E HDL, que é um colesterol bom, é uma molécula que teoricamente tira colesterol ali das artérias, né? Estou simplificando, e leva para o fígado. Mas o colesterol, a molécula que é carregada pelas duas, é igual. Então não existe isso de colesterol bom e colesterol ruim. Né? Você pode falar que o LDL pode ter um papel ruim, nem sempre tem. E aí, assim, cara, se você olhar lá os comentários, xingamento, e aí quando eu paro, eu falo assim, não, peraí. Vamos parar de mexer aqui, porque contra a bioquímica ali não tem muito o que argumentar. Então, prestem atenção nisso, prestem atenção quando acabam, né, às vezes por um posicionamento, assim, se envolvendo uma polêmica, se a pessoa reconhece erro se estiver errada, ou se a pessoa pelo menos tem uma linha argumentativa que ela é
plenamente aceita. Sempre vai ter alguém do contra, mas é plenamente aceito. Por quê? Porque senão, cara, vocês vão continuar, às vezes, aí ao léu, cara. Hoje, por exemplo, eu não tive coragem, vamos dizer assim, de abrir ali as minhas caixinhas de pergunta, porque era tanta desgraça e desgraça com acompanhamento que estava ali, que eu falei, ó, cara, vou abrir uma live para falar sobre isso, ao invés de fazer qualquer outro movimento e tal, porque é preciso que vocês aí também assumam a responsabilidade da saúde de vocês e saber, pelo menos ter alguns indícios, já que julgar tecnicamente é difícil para alguém que não estuda isso, né? Assim como para mim julgar qualquer coisa sobre engenharia é difícil, qualquer coisa sobre advocacia é difícil, mas assim, não é só lábia, confiança, reprodutibilidade, honestidade intelectual, né? Essa pessoa já pediu desculpa, já falou que errou em alguma vez na vida, porque, né? Será que nunca errou? Isso é uma coisa importante. Aliás, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu vou abrir aqui para responder algumas perguntas. Mas é o seguinte, me respondam aqui. Os meus alunos estão aí, eles já sabem a resposta, tá? Imagina que vocês têm que operar lá a vesícula. E aí vocês vão num cirurgião e ele fala assim, olha, dos meus pacientes que operam a vesícula, infelizmente 5% tem complicações, vão ter que ir para o CTI e tal. Estou dando aqui números aleatórios, tá? E vocês vão então ouvir uma segunda opinião e falar assim, olha, eu nunca tive nenhum caso que foi para o CTI, nenhuma complicação e tal. Qual que vocês iriam? Qual que vocês iriam? O que tem 5% de complicação ou que nunca complicou na vida? Né? E aí, respondam aí, né? Para ver se vocês concordam comigo. O cara que nunca teve complicação, minha gente, né? Deixa eu só ver se vai chegar alguma resposta aqui, mas o cara que nunca teve complicação tem uma coisa. 4, 3, 2, 1, só ver se chega alguma resposta. Se alguém, né, qual que iria. Bom, não, mas a Cris falou, o honesto iria no primeiro. Imagina que os dois foram honestos, tá? Vamos fazer esse exercício. Os dois foram honestos. Um não teve complicação nenhuma mesmo. E o outro tem 5% de complicação. Tá? Os dois foram honestos, os dois estão falando a verdade. Quais que vocês iriam? Tá? Imaginando que 5% é um valor aceitável, tá? Eu estou dando aqui exemplos aleatórios. Quais que vocês iriam? E aí eu respondo. Mesmo com honestidade, o cara que teve complicação. Por quê? Porque, meu amigo, complicação faz parte. E se ele não teve nenhuma e você teria o azar de ser o primeiro, ele não vai saber resolver. Entende? O cara tem que estar preparado para a complicação, para a refratariedade. Isso faz parte da medicina. Então, assim, jogar só sucesso para o alto, isso é incompatível com a medicina. Assim como é incompatível com uma vida minimamente normal, essa massificação de comparação que o Instagram faz, quer dizer, não o Instagram, mas as pessoas que estão aqui fazem. Então, assim, bicho, se você for o primeiro, você tá ferrado. Porque se o cara que fala que não teve complicação, mesmo honesto, significa que ele não está operando muito. Porque, obviamente, isso vai acontecer em algum momento. Entendem? Então, assim, entendem como é que o sucesso ele precisa ser enxergado de uma forma honesta e real? Faz sentido? Né? Eu digo o seguinte, olha só, eu tenho o orgulho, e é um orgulho, eu entendo. Cara, eu já tratei muito paciente com pós-Covid, com síndrome da fadiga crônica,
Mas muito, 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 muito mesmo. E eu, de vez em quando, me mando, assim, algumas matérias em fóruns, né, assim, e tal, o pessoal me xingando, assim, falando, pô, não resolveu nada o tratamento do cara lá e tal. Cara, isso só prova que eu tô tratando muito, porque eu nunca cheguei aqui e falei o seguinte, olha, eu tenho 100%. Não, pela minha experiência, ainda temos por volta de 10% de refratariedade. Então, 1 a cada 10, você vai fazer tudo e não vai conseguir tratar ainda. E se você trata muito, muito, também vai estar lá e não melhorou e não sei o que e tal. E a tendência natural dessas pessoas, é natural, e eu entendo, elas se juntarem para desabafar em algum lugar, né, na internet e tal. Então, assim, faz parte do jogo, entende? E, ó, começou a festa junina, começou a festa junina aqui na minha rua. A Gabriela entrou aqui, ela deve saber como é que eu tô feliz da vida, entendeu? Deus que me livre. Bom, eu sou muito rabugento, mas muito mais do que vocês acham, tá? Então eu queria dar essas dicas, eu tô aberto aqui, vamos fazer 5 minutinhos de perguntas e respostas, se vocês quiserem, mas pensem nisso, pensem nesses pontos, revejam depois os pontos que eu falei, se não ficou bem claro, para que vocês possam escolher alguém que não vai fazer ali uma consulta. E aqui, gente, assim, pô, eu não tô nem falando de mim, não, tá? Assim, eu tô falando, cara, de alguém que tenha um médico bom é aquele que chega para você e fala assim, olha, eu talvez não sei tratar o que você tem, mas assim, a gente vai estar junto e eu vou fazer o que eu puder, vou te encaminhar, eu vou falar com outro médico que eu te encaminhei, eu vou olhar, eu não sei o que e tal, e a gente vai seguir junto aqui. Médico que sabe tudo, que tem jeito para tudo, que tem remédio para tudo, assim, isso é meio fora da realidade. Tem suplemento para tudo, isso é meio fora da realidade, isso não existe, entende? E aí eu quero colocar esse choque de realidade em vocês, para que essa angústia do over-information acabe terminando. Talvez não pelo julgamento da informação, mas pelo julgamento da forma com que se fala por aqui. Beleza? A Gabriela parece que a quadrilha está aqui na sala. Vocês estão ouvindo? A Ellen pergunta, olha só, Ellen, qual é a minha especialização? Eu sou clínico geral. Você vê como é que é? Eu tenho 3 residências. Fiz. E são especializações mesmo, né? Clínica geral, depois cardiologia, depois eletrofisiologia, que são arritmias cardíacas. E hoje eu trabalho, né, colocando na medicina tradicional muitas pitadas dessa medicina mais funcional, que é muito, muito legal. Então, eu digo que, né, a minha especialidade, entre aspas, porque isso não existe, é o que eu chamo de medicina única, né? Que é uma medicina sem corrente. Bom, perguntas? Ou eu acho que não tem, né? Alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida aqui sobre algum tema? Posso me consultar com o senhor para cuidar da minha menopausa? Não, olha, você fica à vontade, mas essa é uma das coisas que eu adoro fazer, né? Que é olhar para os sintomas da menopausa e não negligenciá-los e tratá-los da forma adequada, inclusive com reposição hormonal quando indicado ali, quando muito bem indicado. Beleza? A Ellen fala, sou terapeuta. Bom, que bom, que bom. E aí fala assim, ó, muitas vezes a doença é da nossa mente, correto? Última coisa que eu vou falar. E aqui, ó, uma reflexão final. E a coisa mais linda da medicina é isso aqui que eu vou falar. Quando alguém chegar para vocês e falar assim para vocês, isso aí não é nada não, isso aí não tem comprovação científica, isso aí é uma coisa da sua mente, que não sei das contas. Quero contar uma historinha para vocês. A medicina contemporânea, ela tem
os famosos estudos randomizados, duplo cego, controlados, como pilar fundamental. O que é isso? Quando você vai testar uma medicação, por exemplo, você pega ali 2 grupos de pessoas, né, que tem a mesma característica, mesma quantidade de homens, mesma quantidade de mulheres, né, mesma quantidade de percentual ali de hipertensão, diabetes, tudo aqui um exemplo. E aí eu vou dar uma medicação, todo mundo, sei lá, é hipertenso, eu vou dar uma medicação para hipertensão para um e vou dar uma pílula de farinha, que a gente chama de placebo, para outro, né? E aí eu vou comparar quem melhorou a hipertensão ao longo do tempo, né? Essa é um nível de evidência muito alto. Agora vejam que interessante. O que diabos é o efeito placebo? É um efeito da nossa mente, né, que na presença de um possível tratamento faz com que uma condição clínica melhore. Ora bolas! Quer dizer então que toda a medicina contemporânea ela é baseada no efeito placebo, na comparação com um efeito que é completamente a ver com algo não material, com a mente, que ainda é pouco entendida? Claro que sim, é óbvio que sim. Então toda a medicina contemporânea é baseada na comparação, né, na maior parte das vezes, com o efeito placebo, que é um efeito conhecidíssimo como sendo um efeito da nossa mente. Então, assim, quem fala que não acredita nisso e etc e tal, completamente não acredita em toda a medicina contemporânea, né? É meio bizarro isso. Não sei se vocês já pararam para perceber ou para pensar em relação a isso. Então, é meio ridículo, né, você não considerar. Então, existem fatores mentais, mas que devem ser encarados como um problema de saúde. Por isso é que o trabalho de terapeutas, de psiquiatras, de psicólogos, são muito importantes. O dia que você tratar, e aí é por isso que eu, que adoro suplementação, sou completamente cético com suplementos que atuam no sistema nervoso central. Né? Assim, para mim são os piores resultados disparados. Né? Porque é muito complexo para pensar, a não ser que uma vitamina B12 esteja lá no pé, ou uma vitamina D esteja lá no pé, mas é muito complexo e simplista você achar que você vai dar um adaptógeno e aí a pessoa vai se sentir menos estressada, vai ter menos, sei lá. Não me desce, apesar de o sistema nervoso central, para mim, é algo que eu implico, tá? Implico mesmo. Beleza? Reflexões feitas. Tempo para pergunta aqui, né? Vou ver se surge uma ou outra aqui. Melhor suplemento alimentar e os que pegam a mente. Sim, verdade. Eu, por exemplo, indico mais a suplementação para meus pacientes, melhoram muito. Exato. Provavelmente de vitaminas, minerais e tal, né? E em conjunto com terapia, já que você é terapeuta, né? Agora, por si só, eu não sou entusiasta, em geral, de medicação, de suplementação que promete, olha, anti-estresse, relaxar. Para mim, tá aí uma área onde o comportamento ele ganha demais de qualquer outra coisa, né? Beleza? Aí a Suzana pergunta como tratar o espessamento da carótida, diminuindo as causas que causaram aquele espessamento. Então, hipertensão, diabetes, insulina alta e etc e tal. E dependendo desse espessamento, alguma ou outra medicação ou suplemento, né? Por exemplo, existem alguns estudos ali da combinação da centelha asiática com piquenogenol, né? Mas, enfim, tem que olhar caso por caso. A pessoa aqui está perguntando sobre meus atendimentos, eu tendo online, tendo na clínica e tal, mas a ideia aqui é não falar muito, né, sobre isso. Tem todas as informações em bio né, e o que vocês precisarem, é só contactar lá, falem com a Nathalie. Eu estou aqui para responder aqui algumas questões, mas obviamente vai ser um prazer
poder pessoalizar mais isso aqui. Eu sou contra suplemento, mas também está errado. Sou contra tipo assim, ser contra suplementos é uma palavra meio esquisita, assim. É como eu não consigo dizer assim, eu sou contra a Novalgina. Eu sou contra a Novalgina para tratar câncer. Mas para tratar uma dor de cabeça no meio de uma reunião onde você tem que prestar atenção, eu sou a favor. Ou eu vou ficar sofrendo ali, né? Não. Pô, então assim, eu sou contra o suplemento, eu sou contra... Isso aí é um raciocínio que não faz muito sentido, né? Eu sou contra determinada coisa em determinada circunstância por esse motivo, né? Eu sou contra suplementos, já você colocou uma barreira de tratamentos maravilhosos que podem fazer muito efeito. A grande questão é que o pessoal coloca também como suplemento fosse melhor que remédio, ou remédio fosse melhor que suplemento, sendo que cada um tem a sua indicação e muitas vezes eles podem trabalhar juntos, né? E eu tento fazer muito isso no meu dia a dia, beleza? Ó, deixa eu ver aqui mais coisa. Boa noite, fiz um exame de sangue e minha ferritina deu 13 meu ferro. Posso tomar o Combiron para aumentar o ferro? Ferro sérico, ferro livre. Eu vou fazer uma live sobre ferro também. Quer dizer absolutamente nada. Ferro, sabe como é que se mede o ferro no sangue? Pega a ferritina, é como se, eu brinco, né? Que o ferro livre no sangue, ele é uma invenção laboratorial, né? Eu nem peço para meus pacientes ferro livre, né? Os marcadores de ferro são ferritina, índice de saturação de transferrina, capacidade total de ligação ao ferro, como principais, né? Então, assim, ferro livre serve para nada, zero. É uma transformação laboratorial. É como se eles inferissem a partir ali da ferritina, tá? Você, por exemplo, posso tomar Combiron ou ferro com uma ferritina mais alta? Você pode tomar ferritina mais alta porque você está inflamado. Dificilmente ferritina de 300, mesmo inflamado, tem deficiência de ferro. No entanto, o exame para olhar não é o ferro livre, e sim, né, o próximo exame é o índice de saturação de transferrina, que a gente teria que dar uma olhada. Beleza? Gente, o pessoal está perguntando sobre atendimento e tal. Dá uma olhada na minha bio, né, que vai ter ali as informações, tem os WhatsApp, etc e tal. Por favor, olhem lá, que eu consigo, vocês conseguem ter respostas mais pessoalizadas, tá? Mas a clínica é aqui no Rio, na Barra da Tijuca. Ó, casos, ainda hoje em dia, os cuidados com pacientes depois da COVID. Tem muitos ainda que procuram com queixa de tal doença? Tem muitos e muitos e muitos e muitos. Infelizmente, né? Eu, enfim, avisei que isso aconteceria. E eu vou trazer, né? Isso é uma coisa que eu estou até querendo levar, e já cheguei a ter uma conversa preliminar com o Cadejano para a gente, como a minha experiência é grande nisso, eu tenho tudo isso anotado, eu queria publicar esses dados para que vocês entendam ali um pouquinho da dinâmica que está acontecendo com o pós-Covid ali no mundo, né? O que eu estou achando é que as pessoas estão aceitando cada vez mais, ao invés de melhorar, a minha impressão é que as pessoas estão cada vez mais aceitando a fadiga e a falta de memória. Tá ficando mais normal, entre aspas, viver mais cansado, né? E, cara, não deveria ser assim, mas então aquilo ali, né, quando você fica muito tempo ali vivendo sob determinado sintoma, você pseudo-normaliza aquilo ali. É interessante o que está acontecendo com o pós-Covid. O pós-Covid vai acabar, na minha opinião, porque vai passar a ser normal ali ter falha de memória e ficar cansado para algumas pessoas, né? E não porque vão melhorar a doença. Infelizmente, essa é a minha leitura. Beleza?
Minha gente, uma boa noite para todo mundo. Que vocês, por favor, né, levem em consideração tudo isso que foi falado aqui. E principalmente, eu estou aqui à disposição, abrindo caixinha de perguntas, olhando, né, não consigo olhar sempre, mas olhando e tentando responder, ou pelo menos dar ali aquele joinha ou uma resposta curta para as mensagens. E obrigado aí pelo carinho de sempre, tá? E o Dudu tá falando aqui, né? Sempre quando a gente fala pós-Covid, a gente está falando de uma entidade, né, chamada pós-Spike, que inclui ali tanto o pós-doença quanto o pós-vacina. Beleza? Um abraço. Ó, a Diná ali, Diná, te vejo, né? Tá fugindo, tá com um mapa para me mostrar que tá fugindo de mim. E é isso aí. Olha, Leonardo, fui salvo graças aos seus estudos com muitos suplementos alimentares, não vivo mais sem tais suplementos. Pô, bacana, muito legal mesmo, né? O que pro Leonardo funcionou muito bem, né? Mas para outros não podem funcionar. Mas é isso mesmo, individualizar, pegar aqui um pouquinho do que a gente fala por aqui. Virgínia, obrigado, boa noite para você também, sempre atenta, sempre que eu tô no ar. Virgínia tá aí também, né? Excelente oftalmologista ali, ó. Quem precisa de uma boa oftalmologista, Virgínia tá aí no ar. Então, galera, pessoal, muito boa noite para todo mundo. Eu vou, né, conversar aqui com o Gabriel e saber como é que a gente vai fugir dessa festa junina. Valeu!